informação, saúde e prevenção. Começa agora o programa Informe Saúde, realizado pelo Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. A unidade de tratamento intensivo, a UTI, é um ambiente diferenciado que visa a manutenção da vida e recuperação da saúde. A restrição nesse ambiente faz com que muitas pessoas não conheçam o serviço que é prestado. Para falar sobre o assunto, converso agora com o Dr. Bruno Lissi, médico intensivista da UTI do Hospital do Câncer de Muriaé e diretor regional da Zona da Mata da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Dr. Bruno, qual a diferença da UTI para um leito convencional? A UTI tem duas finalidades. Tratar aqueles pacientes que estão gravemente enfermos, agudamente enfermos, com um risco de morte eminente, ou também a utilização da unidade para monitorização daqueles pacientes que podem vir a ter alguma complicação grave a qualquer momento. Então, o que difere é uma equipe multiprofissional que está do lado do paciente 24 horas, com monitorização desse paciente por 24 horas, ou fazendo a assistência naqueles que têm necessidade durante as 24 horas. O senhor falou sobre a equipe e nós sabemos que o Hospital do Câncer de Muriaé atende mais de 90% para o público do Serviço Único de Saúde, o SUS. Qual o diferencial da nossa instituição para esse público? Acho que uma coisa que chama a atenção é que cada vez mais a gente se especializa mais em determinadas patologias. Um diferencial nosso é poder oferecer um tratamento especializado para o paciente oncológico. Então nós temos basicamente uma UTI de cuidados intensivos em pacientes oncológicos. Isso nos traz a possibilidade de ganhar mais conhecimento num tipo específico de paciente. Então, isso é um diferencial. Assim, você ter a especialidade voltada para o paciente oncológico. Segundo ponto que a gente discute é que a gente tem uma estrutura no Hospital do Câncer de Muriaé, uma estrutura de equipamentos muito boa. Então, isso também nos permite a ter pacientes mais graves, né, lidar com patologias mais graves, com um aparato tecnológico de boa qualidade, para que a gente possa desempenhar um trabalho de boa qualidade. Outra coisa assim, que a gente tem facilidade é essa estrutura, ela está à disposição nossa, sem uma diferença desse paciente, seja ele de medicina suplementar ou de SUS. Nós conseguimos ofertar a estrutura do hospital, que o hospital tem de melhor para qualquer tipo de paciente. O outro diferencial nosso é que a gente tem profissionais com formação de terapia intensiva, com titulações de terapia intensiva, voltados para o serviço. Então nós temos dois profissionais que ficam, eu e mais um profissional de rotina, que nós ficamos 12 horas do nosso dia voltado para esse paciente, e um outro profissional que fica mais 6 horas do dia voltado para esse paciente. Então isso também é um diferencial, o fato de a gente poder estar à disposição do serviço, conhecer o serviço como um todo, conhecer o paciente mais profundamente e estar antenado com as situações de gerenciamento do serviço. A nossa UTI oferece, nós trabalhamos com a questão da segurança do paciente e a forma de acreditação hospitalar, que o hospital tem nível 2, né, que é um selo de qualidade pelo seu atendimento prestado, principalmente voltado em relação aos cuidados e a segurança do paciente dentro da unidade. Então, assim, a gente tem poucos hospitais no país. Tem esses princípios, né? Se a gente colocar numa gama de hospitais que tem um selo de acreditação, que é uma certificadora do país, é uma certificadora que vem fazer essa certificação dentro do hospital, e para nós isso é um diferencial, né? Nós temos menos de 50 hospitais no país,
que tenham uma certificação nível 2. Claro que tem alguns que têm certificação nível 3, mas isso é um diferencial que está aqui. Principalmente em relação aos, né, o SUS mesmo. Né, justo, esse selo foi conseguido com o trabalho desempenhado em cima da característica da nossa instituição, que a maioria dos pacientes, acima de 90% dos pacientes que a gente atende, é do SUS. No próximo bloco nós vamos falar mais sobre a segurança do paciente, mas agora nós vamos fazer um intervalo e antes conferir uma dica de saúde. Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou, mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar entrando no movimento contra o linfoma. Acesse Quem Ajuda Amigo É e seja meu amigo. Estamos de volta com o Informe Saúde, programa realizado pelo Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varela. Hoje estamos recebendo o Dr. Bruno Lissi, que fala sobre o tratamento intensivo. Dr. Bruno, no primeiro bloco nós já começamos a falar um pouco sobre segurança do paciente. E o Hospital do Câncer de Muriaé participa de um programa de uma instituição muito reconhecida, né, no país, que é o IQG. Você pode falar um pouquinho sobre esse programa, o que ele influencia no setor e qual a importância dele para os pacientes? Há algum tempo atrás, começou-se a discutir as complicações do tratamento hospitalar que poderiam ser evitáveis. E principalmente a questão do paciente ir a óbito do tratamento e que você pode evitar esse óbito. Isso é segurança do paciente. Você não só preocupado com a questão do tratamento específico, da patologia específica a que ele se apresenta, mas principalmente você também ter a preocupação daquela terapia invasiva não ser prejudicial e ser a causa do óbito. Isso é uma coisa que começou com os americanos e que foi difundida mundialmente, porque questionava-se muito a questão das mortes relacionadas aos acidentes aéreos, acidentes de aviões, e que depois foi ver, mesmo nos hospitais americanos, morria-se mais de complicações do tratamento hospitalar do que propriamente de acidentes aéreos. Então, isso foi uma premissa para se começar a questão da qualidade e da segurança do paciente no ambiente hospitalar. Justamente por conta desse trabalho da instituição de acreditação, de selo de qualidade, de trabalhar com segurança, de trabalhar com indicadores de qualidade, a gente buscar a excelência na terapia intensiva, a instituição ela foi escolhida pela essa organização, que é a ONA e o IQG, que é o Instituto Coalise de Gestão, para um programa a nível nacional. Eles escolheram alguns hospitais que são de característica de excelência de saúde dentro do país. Esses hospitais eles são hospitais formadores de opinião e fizeram convites a outros hospitais que também estão na busca dessa excelência, mas que eles entenderam que já tinham um nível de desenvolvimento que pudesse contribuir com aspectos do paciente e situações clínicas, contribuir para esse grupo nacional, para que esse programa seja, dentro do país, pioneiro na gerência do risco e evitando complicações desse paciente. Então nós recebemos um convite a partir deles, isso foi... Tem quanto tempo? Tem um pouco mais de um ano. Nós recebemos esse convite para participar do Programa Brasileiro de Segurança do Paciente, justamente enviando os nossos dados daquilo que a gente trabalha com segurança, para que isso possa ser uniformizado, não só nesses hospitais de excelência, mas que também pode ser uma premissa de uma conduta de qualidade posterior que pode ser disseminado
aos outros serviços do país. Entendi. Doutor Bruno, talvez tenha alguém que esteja nos assistindo, seja pela rede de atividade ou pelas redes sociais, que tem um ente querido na UTI. E talvez a pessoa se pergunta como ela pode ajudar, né, enquanto esse ente querido estiver durante o tratamento. O ambiente de terapia intensiva é um ambiente, muitas das vezes, considerado inóspito. A família entende que o paciente está lá dentro, às vezes, que é para morrer, né? Poxa, se foi para a UTI, então ele vai morrer, ou então ele é muito grave, ou então ele não tem chance de sobrevida. E para nós é o contrário. A gente entende que esse paciente que vem para a UTI, ele é trazido para a terapia intensiva, porque a gente acredita e sabe pelos estudos que existem as porcentagens com que a gente consegue sobrevida desse paciente. Então, nós, do Hospital do Câncer, nós temos um protocolo de admissão. Nós não recebemos aquele paciente que não tem chance, principalmente na doença oncológica. Um paciente que tem uma doença de evolução terminal, que é o desfecho da doença dele, para o final de vida dele, ele não é candidato a vir à terapia intensiva. Nós não vamos mudar o desfecho da doença dele, trazendo ele para o ambiente de UTI. Pelo contrário, a gente recebe aquele paciente que a gente acredita que com o nosso trabalho nós podemos tirá-lo. Assim, essa é uma premissa que o familiar tem inicial. Segundo, que é um ambiente para a nossa equipe multiprofissional que está lá dentro o tempo todo, a gente está numa linha limítrofe entre a vida e a morte. Todo dia, todo momento, 7 dias na semana, 365 dias no ano, a gente trabalha com a morte na frente da gente e contra ela. Então, a gente tem que ter, dentro da terapia intensiva e dentro da equipe, um ambiente muito tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente preza lá dentro é que seja um ambiente muito tranquilo, que as pessoas que estejam lá dentro estejam felizes e com um propósito, e confiantes na equipe, com o propósito de ajudar aquele paciente que está lá. E tem que ser intensivo. A família, quando chega, ela tem que encontrar esse ambiente. Um ambiente humanizado, para que ela entenda e que o paciente entenda que aquela experiência que ele vai passar pela terapia intensiva não possa ser uma experiência de vida tão catastrófica na hora da alta dele, que ele relembre isso como o pior momento da vida dele. Então, a gente tem N fatores de humanização e a família faz parte disso. A gente muitas das vezes identifica a família que fica dentro da UTI com a gente coloca, olha, nós precisamos de vocês para a recuperação desse paciente. Principalmente no nosso tipo de perfil de paciente, que ele já tem um medo da própria doença, né, o que envolve a doença oncológica, e a nossa população de idoso, muito grande, a nossa população de pacientes com uma condição socioeconômica ruim, né? Nós atendemos mesmo o SUS, então muitas das vezes eles não entendem, né, aquele ambiente ali para eles é um ambiente ruim. A família junto com a gente ela é muito importante, até porque a gente traz a família para a segurança do paciente, para o entendimento do paciente, colocando e trazendo as situações corriqueiras dele, das felicidades que ele passou, das agendas anteriores dele, lembrando a ele como era isso, como era aquilo, o que elas esperam do paciente. E isso, a família tem papel fundamental junto com a equipe multiprofissional na recuperação desse paciente. Nós precisamos da família juntos. É mais um integrante da equipe, um integrante né? da equipe, com certeza. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, e sempre que surgirem novos assuntos, vamos te solicitar novamente. Ok, eu que agradeço o convite, é um prazer. Você que nos assiste, continue compartilhando, enviando sugestões para o nosso programa através das redes sociais e comunicando também aquilo que você tem aprendido. Muito obrigada e até a próxima.